Olá, nosso vídeo de hoje é sobre relacionamento afetivo, relacionamento a dois. Essa é uma questão difícil, né? Difícil para muitas pessoas, é uma das questões mais difíceis da nossa vida. Na numerologia, os relacionamentos afetivos, eles estão ligados à vibração 2 e à vibração 6. Por quê? Porque a vibração 2, ela é uma vibração que diz respeito ao feminino, tá? Ela diz respeito, o que é uma energia feminina? É uma energia que nós recebemos da nossa mãe, quando nascemos, e é uma energia que vem de todas as mulheres da ancestralidade, tá? Através da nossa mãe. Ela é responsável pela abundância na nossa vida. Por que abundância? Porque quando eu conquisto algo, eu preciso aprender a manter. Então, é através de um diálogo, da diplomacia, que diz respeito à vibração 2, que eu vou conseguir manter alguma coisa na minha vida. Por isso que ela é responsável pela abundância, tá? Então, no relacionamento, essa vibração 2, ela é responsável pelo companheirismo, pela cumplicidade, por aquela facilidade de se adaptar àquela nova pessoa que está na nossa vida, né? Porque nós temos uma consciência pessoal, uma consciência familiar e uma consciência coletiva diferente da outra pessoa. E aí a gente vai se associar a uma pessoa que a gente mal conhece, que teve uma vida totalmente diferente, uma família totalmente diferente, com cultura diferente muitas vezes, né? Então, a vibração 2, ela vem para trabalhar essa questão, onde você precisa ter esse feminino dentro de você, né? Esse aspecto feminino da vibração, que nós temos o masculino do nosso pai e o feminino da nossa mãe. Então, é aquela questão de conseguir nos conectarmos ao outro, conseguir compartilhar uma vida, conseguir se adaptar à nova situação, tá? Então, é preciso diplomacia, é preciso ceder, conceder muitas vezes, porque quando você entra numa relação casal, é um sistema, é um novo sistema. Você já não é mais livre para fazer o que você quer. Você só é livre dentro de você. Mas quando você entra num sistema, você tem que seguir as regras daquele sistema. Então, o casal, ele cria o próprio sistema. E esse sistema precisa ser respeitado. Existem regras, né? E o 2, ele vai te ajudar nisso. Mas é necessário desenvolver companheirismo, cumplicidade, aprender a ceder, conceder, a ter diplomacia e conseguir se conectar, tá? Para poder manter uma união. E a vibração 6, ela é a responsável pelo amor, pelo desenvolvimento do carinho, do afeto, da atenção, da compreensão. É uma energia que diz respeito ao equilíbrio, à paz, aquela questão de você se doar, né? Doar o que você tem de bom para uma relação e fazer as coisas com amor para que tudo dê certo. E é a vibração responsável por você desenvolver uma família. A família, ela é desenvolvida a partir do momento que vem o filho, tá? Se eu tenho uma relação casal e nessa relação casal eu tive apenas um aborto, não tive, essa criança não veio à vida. Eu passo a ter uma relação familiar com essa pessoa para o resto da vida, tá? Então, eu já constituí uma família ali, mesmo que a gravidez não tenha seguido adiante, tá? Então, é bom entender isso. Num outro vídeo, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas a vibração 6, ela te dá essa condição de você desenvolver, inclusive, a família, de valorizar uma família, né? E para uma relação casal, é importante, mesmo quando nós não temos filhos, entender que aquela pessoa que está vindo na nossa vida, ela está trazendo a família junto, está trazendo a família dela. Eu preciso honrar essa família para que a nossa relação tenha sucesso, senão é difícil, tá? Ter sucesso. Eu diria que é impossível ter sucesso. O que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas fogem dessa situação de viver uma relação por ser muito difícil, tá? Por ser muito complicada. E depois que nós completamos 28 anos, pela numerologia, nós passamos a viver a fase produtiva da nossa vida. E é um momento que nós começamos a desenvolver os nossos conteúdos emocionais. Eu trago, a outra pessoa também traz.
de vidas passadas, se você acredita em reencarnação, ou do próprio clã familiar, né? do sistema ancestral. Então, nós temos conteúdos emocionais que nós trazemos na nossa vida e vamos colocar tudo isso em prática numa relação casal dos 28 aos 56 anos. Então, a pessoa que vai estar ali com a gente, ela vai passar por todo o nosso processo de crescimento junto, tá? Então, muitas pessoas, elas não conseguem levar isso adiante por causa dos seus próprios conteúdos emocionais e começa a achar que é a outra pessoa que é difícil. Claro que todo mundo tem seus processos e nem sempre são fáceis, na maioria das vezes são difíceis. Então já é difícil aguentar o meu, imagino do outro. Mas aí que está a questão de você usar o 2 e saber conversar, né? E usar o 6 e entregar e contribuir com o seu amor nessa relação, tá? Ser mais receptivo, né? Entender, ter esse jogo de cintura dentro de uma relação, é preciso ter diálogo, certo? Então, o que acontece nesse processo de crescimento que nós desenvolvemos na nossa fase produtiva, dos 28 aos 56 anos, é a fase que quando você está com alguém do seu lado, que é bacana, que é alguém parceiro mesmo, que é alguém que te ama de verdade, é muito mais fácil atravessar os seus conflitos, entendeu? E a pessoa também. Então, é difícil viver uma relação? Sim, por causa dessas condições. Por causa dessas condições. Não é o outro é uma imagem. Você vai mudar de pessoa, você vai mudar de parceiro ou de parceira, você vai se deparar com os mesmos desafios, porque você tem os seus processos e você vai viver os seus processos. Quando nós escolhemos, né? Às vezes a gente fala, eu prefiro viver sozinho, não quero viver isso, porque é muito difícil. O nosso crescimento, ele fica limitado. Ele fica limitado por quê? Porque a gente deixa de vivenciar relações de alguma forma. O relacionamento afetivo é uma relação casal que nos faz trazer toda a energia interior que nós temos para ser trabalhada. Tanto é que uma relação casal, ela nos leva do paraíso ao inferno ou vice-versa, né? Porque ela mexe com os nossos conteúdos emocionais, ela mexe com as nossas vibrações, né? Com os nossos fantasmas internos. E o que acontece? Nós entramos numa relação achando que nós estamos preparados, que nós somos adultos, quando na verdade você vive uma relação casal, daqui 10 anos você vai ver, olhando lá atrás, como você foi infantil. E isso é natural, é um processo natural de crescimento. E o legal é observar isso e fazer as mudanças que nós temos que fazer. Só que nós queremos mudar o outro. E aí não dá certo. Eu preciso olhar em mim o que é que eu tenho. Por isso que o autoconhecimento é importante. O autoconhecimento, ele diz respeito a eu saber o que eu tenho dentro de mim, para que eu não atrapalhe a relação, para que eu possa contribuir, para que eu possa ter trocas dinâmicas na relação casal e contribuir com o crescimento do outro e o outro fazer isso comigo. Entende? Então, quando essa dinâmica acontece, você tem um salto evolutivo muito grande, porque é a hora que você realmente começa a olhar para você e falar, espera, tem coisa errada comigo, eu preciso olhar isso. E aí o teu parceiro ou tua parceira, eles não ficam te julgando, não ficam te criticando, eles estão ao teu lado para conversar e te ajudar a encontrar caminhos de soluções. E você é a mesma coisa, tá? Então, é esse movimento que precisa ter numa relação, uma conexão profunda, de muita sinceridade, né? Através de bastante diálogo, que é o lado sagrado de uma relação, que é o lado que faz você ir pro profano com gosto, né? Então, quanto mais admiração você tem pelo teu parceiro, pela tua parceira, mais vontade você tem de ir para a cama com ela, tá? E isso é muito bom que se diga, porque as pessoas hoje em dia vão para o lado profano e vai naquele fogo de início e depois isso vai acabando com o tempo e não sabe por quê. E esse porquê está ligado justamente à falta de admiração. Quando você admira uma pessoa, quando você vê que essa pessoa é parça mesmo, ela é aquela pessoa cúmplice, aquela pessoa que você escolheu para estar na trincheira com você,
Quando você não está no momento bom e essa pessoa está ali do teu lado, é a hora que você começa a admirar aquela pessoa, você sai da situação e você vai para o lado profano, que é o lado gostoso, tá certo? Então, observe isso. Se não há admiração pelo parceiro ou pela parceira, não estou falando de admiração física, porque isso é efêmero, tá? É bom no começo, depois isso perde o valor. Quando você ama uma pessoa, você ama ela pelo que ela tem dentro dela. Então, quanto mais você admira uma pessoa, mais vontade você tem de ir para o lado profano. Então, esse fogo na relação, ele passa dos 2 anos que é aquela fase da paixão. Ele passa e ele perpetua para o resto da vida. E quando você vive uma relação saudável desse jeito, você vive a impermanência da vida, você vive a variedade da vida. E aí uma vida fica apaixonante, tá? Sempre, sempre apaixonante. Então, eu sei que é difícil, eu sei que não é nada fácil, tá? Mas é a melhor forma de crescimento. Quanto mais nós nos envolvemos nas relações casal, mais nós crescemos, tá? Não adianta eu sair de uma relação, não olhar para mim e ver o porquê que essa relação não deu certo, porque eu vou viver essa mesma questão numa outra relação por causa dos meus processos. Eu vou atrair essas questões para que eu venha resolver aquilo que eu vim resolver. Tá certo? Então, nada como autoconhecimento para saber quais são esses conteúdos emocionais, o que é que nós trazemos dentro da gente, o que é que pode ser mexido, o que é que precisa, né, ser lapidado, para que a gente tenha uma vida bem legal, né? Aí a gente merece, não merece? Amar e ser amado, viver uma parceria bem legal, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima.